Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 192, parágrafo 5, os vendavais da vida. Ao sofrimento segue o pranto. Sobrevêm então os vendavais que açoitam esta árvore de quem ama a sensualidade como razão da própria vida. Os vendavais são 4. O vendaval da prosperidade, o vendaval da adversidade, o vendaval do temor servil e o vendaval do remorso. A prosperidade material alimenta o orgulho. A presunção leva o pecador a valorizar-se excessivamente e a desprezar os outros. Se for patrão, oprimirá o súdito com muitas injustiças. A prosperidade é ainda causa de vaidade pessoal, de impureza do corpo e do espírito, de desejo de fama e de muitos outros defeitos. Tua linguagem nem seria capaz de enumerá-los. Seria então má em si mesma a riqueza? Não, assim como as outras 3 realidades de que falo. O que está apodrecido é a raiz da árvore, ruína de todo o resto. Eu, autor de todos os acontecimentos, sou imensamente bom. À prosperidade material pode sobreviver o choro, quando o coração, insaciável, não realiza seus desejos. Ante essa impotência, o pecador sofre e chora, porque as lágrimas, como disse, nascem do coração. Segue-se o vendaval do temor servil. Quando um homem tem medo de perder quanto ama, até sua sombra causa-lhe temor. Por exemplo, o medo de morrer, de perder um dos filhos ou qualquer outra pessoa, o medo de ser humilhado, de decair na posição social, o medo de perder a boa fama, a riqueza. Semelhantes temores não permitem ao homem nem conservar em tranquilidade os bens que possui desordenadamente. Escravo de suas posses, o pecador vive temendo, e como o pecado é privação, a pessoa termina no nada. Essa é uma descrição muito clara de Deus, né? Sobre os nossos estados, né? De temor servil. Que ele chama temor servil aqui, né? Temor de perder as coisas na vida, temor de perder as posses, a fama, temor de perder amigos, temor de perder filhos, temor da própria morte. Além do medo, os pecadores costumam sofrer adversidades, quais sejam perdas de bem em geral e em particular. Em geral, por ocasião da morte. Em particular, pela privação de uma coisa ou outra. Saúde, filhos, riquezas,
posição social, honras. Tais perdas acontecem quando eu, médico bondoso, julgo proveitoso permiti-las, da mesma forma como concedera aqueles bens antes. Fica a famosa frase de Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, Ele que deu antes o que nós vamos perder, né? Por terem o coração corrompido, muitos pecadores impacientam-se, sem procurar compreender. Surgem os protestos, a murmuração, o ódio, o desprezo por mim e pelos outros. A murmuração, né? Nós somos grandes murmuradores, né? Grandes murmuradores. Reclamando de tudo, né? Consideram mal aquilo que eu dera como bem. Apenas lhes conta a dor pelo objeto amado. Diante disso, o pecador costuma cair num pranto angustiado e impaciente, que lhe arruína e mata a alma, privando-a da vida da graça. Um choro que cega a pessoa, corporal e espiritualmente, que lhe retira toda energia, toda alegria, toda esperança. Chora o pecador porque privado daquilo que constituía seu prazer e o objeto de sua afeição, de sua esperança, de sua fé. Então, de sua afeição, né? Por isso que as orações, né? Sobretudo as orações compostas por Santo Afonso, né? Ele fala tanto essa palavra, né? Afeto, afeição, pedindo a Deus que tire a nossa afeição às coisas criadas e dirija a nossa afeição ao Criador, né? Objeto de sua afeição. São as coisas que nós mais lamentamos perder, né? Além da lágrima, há outras causas desses grandes inconvenientes. São a afeição desordenada e a angústia do coração, de onde a lágrima procede. De fato, não é a lágrima exterior que causa a morte espiritual e o sofrimento, mas sim a raiz de onde ela nasce. Isto é, o egoísmo do coração desregrado. Quando o coração é bom e possui a graça, o pranto também é santo e alcança de mim a misericórdia. Dei o nome de lágrima de condenação a este pranto, porque manifesta que o coração está morto. Disse acima que existe também o vendaval do remorso. Como sou bondoso, sirvo-me da prosperidade material para atrair amorosamente os homens, do temor servil, a fim de que orientem o coração para a prática das virtudes, da adversidade, para que o homem tome consciência da fragilidade e incerteza das realidades deste mundo. Acontece, porém, que para alguns todos esses meios não produzem efeito. Dado que os amo demais, envie então o remorso da consciência. Quero que confessem seus pecados no sacramento da penitência. Quando se obstinam no mal e recusam tal graça, os pecadores acabam na reprovação. Iludem as reprovações da própria consciência, distraem-se com prazeres ilícitos, ofendem a mim e ao próximo. Com a raiz da árvore apodrecida,
tudo secou e a pessoa recai na tristeza íntima, entre lágrimas e angústias. Não havendo conversão, enquanto o paraíso dispõe da liberdade, tais pessoas passarão do pranto da terra para o choro do inferno. Então, o finito se mudará em infinito, pois a causa deste último pranto é o ódio infinito pelo bem, em que se fundamentara o pecador. Os réprobos do inferno, se quisessem, teriam escapado da perdição durante esta vida através do meu perdão. Eram livres, mesmo tendo-se dito que seu ódio pelo bem era infinito. A infinitude não se refere à intensidade do amor ou do ódio, mas à duração do tempo, no tempo. Enquanto estais neste mundo, sois livres de amar ou odiar como quereis. Quem encerra esta vida no amor terá um bem infinito, e quem a terminar no ódio encontrar-se-á no mal interminável, na condenação eterna. Desta já me ocupei ao tratar daqueles que vão afogando-se pelo rio do pecado. Item 14.5. Longe da minha misericórdia e do amor dos homens, já não poderão querer o bem. Os bem-aventurados, ao contrário, gozam da minha misericórdia, amam-se mutuamente e têm o vosso amor de caminhantes dessa vida. Aliás, foi para que também vós venhais a mim, que vos coloquei no mundo. Para os condenados, de nada servem vossas esmolas e boas obras. São membros separados do corpo que eu constituí na caridade. Recusaram obedecer aos santos preceitos da hierarquia, de quem recebeis nesta vida o sangue do Cordeiro Imaculado. Condenaram-se assim, eternamente, em choro e ranger de dentes. Mateus 8,12. Quais mártires do demônio! Ali recebem do demônio os frutos que para si recolheram. Deste modo, as lágrimas de condenação fazem sofrer nesta vida e dão a companhia interminável dos demônios na outra. Isso aqui tudo termina, esse parágrafo 5, termina o item frutos das 5 lágrimas. Então ele fala aqui dos pecadores, né? Ele fala assim: quero que confessem seus pecados no sacramento da penitência. Quando se obstinam no mal e recusam tal graça, os pecadores acabam na reprovação. Iludem as reprovações da própria consciência, distraem-se com prazeres ilícitos, ofendem a mim e ao próximo. Essa frase aqui resume uma coisa contemporânea que nós vivemos, né? E que é descrita em vários livros, obviamente. Mas nós estamos lendo agora, no nosso apostolado de sábado, né, no apostolado de São Francisco de Sales, um livro que descreve muito detalhadamente isso que Deus fala aqui, que esses obstinados, né, distraem-se com prazeres ilícitos, ofendem a mim e ao próximo. Essa expressão, dita a Santa Catarina de Sena,
ela sofreu uma modificação nos tempos modernos. Esses obstinados, além de se distraírem com prazeres ilícitos, eles sofrem aqui o que Deus fala que manda para eles, que é o remorso da consciência. E é curioso esse remorso, porque esse remorso Deus nos dá para que a gente volte ao caminho correto. E hoje, o que acontece é um fenômeno novo, revolucionário, nos seus aspectos sociais e políticos, né? Não no aspecto pessoal, que isso sempre houve. Mas acontece uma coisa hoje no mundo, que é a racionalização dos seus próprios pecados. Esse é o tema, digamos assim, do livro que nós estamos lendo lá no Apostolado, que é o livro do E. Michael Jones, que é o Modernos Degenerados. Né? E essa racionalização do pecado, essa é uma resposta ao remorso da consciência. Então, eles não querendo a religião, não querendo a moral da religião, da única religião que merece o nome, né? Eles constroem uma obra intelectual que é a sua própria racionalização, é a sua fuga. E essa obra tem uma influência enorme no mundo. Isso acontece com vários grandes intelectuais, né? Então hoje a gente vê obras de racionalização, né? Ultra influentes no mundo, né? Que nós lemos, que nós apreciamos, que nós valorizamos, né? Por exemplo, a psicanálise de Freud é uma obra de racionalização, não é? Nós estamos vendo no livro vários autores, né? Aquela antropóloga famosa, né? Margaret Mead, toda a obra dela foi uma racionalização do próprio pecado, né? Esses homens que construíram essas obras, né, de racionalização são homens extremamente influentes hoje. Então, esses homens não só racionalizaram o pecado para si mesmos, mas transformaram esse tipo de racionalização do pecado em obras extremamente influentes hoje, que, sem exagero, né, controlam o mundo. Essas ideias controlam o mundo em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Há uma racionalização do pecado na ciência moderna. Há uma racionalização do pecado nas teorias políticas, nas teorias do direito, na arte, não é? Em todas as áreas da arte, né? Então, isso é um fenômeno novo, né? Isso é um fenômeno novo que não existia lá no século XV, né? Não existia isso para Santa Catarina de Sena, né? Então, tudo que Deus está falando para ela aqui são coisas que acontecem no nível individual do pecador, né? E que hoje se transformou numa realização social, né? De massa, né? O que dá uma dimensão muito mais trágica, né, para essa recusa da graça, né, e essa distração com prazeres ilícitos, né, porque essas distrações agora vêm com um selo de autorização, digamos assim, desses grandes ímpios modernos, né, que nos influenciam através das obras, né. Item 20.6.2 Efeitos das lágrimas de temor.
Passo a falar dos frutos colhidos por aqueles que, por medo dos castigos, abandonam o pecado para viver em estado de graça. São numerosos os que, pelo temor da pena, param de pecar. É o acordar geral de que falei. Item 20.3. Quais são os efeitos em tais pessoas? O medo de ser castigado age sobre o livre-arbítrio e este procede à limpeza da casa da alma. Tendo-se purificado na confissão, o homem sente paz em sua consciência, põe ordem nas suas afeições, abre a inteligência para o autoconhecimento. Antes de tal purificação, a inteligência apenas pensava nos pecados. Surgem agora as primeiras consolações espirituais. Livre dos remorsos, a alma espera o alimento das virtudes. Acontece-lhe como para o doente após a cura. Volta-lhe o apetite. Tocará à vontade preparar-lhe o alimento espiritual. Então esse é o efeito do temor servil, né? Aquele temor que nos é estimulado normalmente numa igreja sã, né? Pelas grandes homilias, grandes sermões sobre o inferno, sobre as penas eternas do inferno, né? Que já não acontece mais, mas enfim, a gente pode ler, né? Item 20.6.3. Efeitos das lágrimas de autocompaixão. Livre do medo dos castigos, a alma colhe as segundas lágrimas de vida, com as quais busca o amor e a prática das virtudes. Embora ainda seja imperfeita, a pessoa já não teme. Como verdade suma, eu lhe dou consolações e amor. Por causa de tal consolação e amor, ama-me docemente a mim e as demais pessoas. A vivência desse amor na alma purificada pelo temor servil infunde numerosas e variadas consolações. Se perseverar, chegará a sentar-se à mesa do crucificado, passando do medo ao amor. Então isso aqui é uma gradação que Deus está descrevendo para nós, né? 20.6.4. Efeitos das lágrimas de amor. Ao chegar às terceiras lágrimas de vida, o homem se põe à mesa da Santa Cruz, nela saboreando o amoroso Verbo encarnado. Meu filho deseja minha honra e vossa salvação. Por isso seu coração foi aberto e se fez vosso alimento. Nesta mesa, o homem começa a alimentar-se do desejo da minha glória e da salvação dos homens, bem como a renunciar a si mesmo e ao pecado. Que frutos recolhe o homem dessas lágrimas do terceiro estado? São os seguintes: grandes forças em dominar a sensualidade, verdadeira humildade, muita paciência. 3 frutos, né? 3 frutos. Força para dominar a sensualidade, a sensibilidade, né? Verdadeira humildade e muita paciência. Esta paciência vence toda a oposição e liberta o homem dos sofrimentos. Quem faz sofrer é a vontade própria, que é destruída pela renúncia a si mesmo. A paciência domina a sensualidade, que se revolta diante das ofensas, perseguições, ausência de consolações espirituais e sensíveis, tornando o homem sofrido. Com a morte da vontade própria, a pessoa experimenta os frutos da paciência em desejo amoroso
e lacrimejante. Ó fruto suavíssimo, como és agradável a quem te possui. Como tu me agradas, quem te possui é feliz mesmo na amargura. Nas injúrias vive em paz. Ao navegar por mares procelosos, quando perigosas ventanias erguem terríveis ondas contra a barquinha da alma, tu vais tranquila e serena, sem danos. Minha vontade eterna te protege, pois te revestiu com a couraça da caridade e impede que a alma do pecado penetre em ti. Então, a barquinha da alma, né? Essa expressão muito carinhosa, né? Muito mimosa, né? Terríveis ondas, né? Contra a barquinha da alma. Isso tem a ver com os vendavais da vida que ele descreve anteriormente, né? E como que a gente deve proceder a isso, né? Fizemos também um comentário na última palestra sobre isso, né? Sobre como hoje nós somos, como a nossa barquinha balança tanto nesses vendavais, né? Como ela é instável, né? Porque nos falta paciência. Nos falta confiança em Deus, né? Filha querida, olha que coisa interessante que ele diz aqui. Filha querida, a paciência é uma rainha encastelada numa fortaleza de rocha. Vence e jamais é vencida. Nunca está sozinha, pois a constância lhe faz companhia. Ela é o cerne da caridade. Paciência é o cerne da caridade. É o sinal de que alguém possui a veste nupcial do amor. De fato, logo que tal veste é rasgada, o homem se torna impaciente. Todas as virtudes podem ser falsificadas, parecendo verdadeiras sem o ser diante de mim. E hoje nós temos uma falsificação tremenda e universal das virtudes, né? Veja, quem falsifica a virtude, quem é falso o suficiente, né, para se mostrar virtuoso, presta uma homenagem à virtude, né? Veja, ele presta uma homenagem à virtude, porque ele reconhece que a virtude é uma coisa importante. Quando ele falsifica a virtude, ele está dizendo a si mesmo e aos outros que ele reconhece que a virtude é importante, só que ele não tem capacidade de tê-la naturalmente, então ele falsifica. Ele a falsifica. Juliana. Tem, não tem? Juliana está falando, essa tem que ir para o espelho ou para a parede. Escrever, né, em letras garrafais e pregar, né? Então, muitos falsificam a virtude. Quantas pessoas nós achamos, né, que elas são, enfim, com várias virtudes, né? Humildes, perseverantes, lutadoras, fortes, prudentes, né? Temperantes, enfim, justas, todas falsificadas. Veja, ele diz, todas elas são falsificáveis, menos a paciência, tá? A paciência, aliás, mostra quando uma virtude é viva e verdadeira, enquanto o homem impaciente
manifesta a imperfeição dos seus atos, revelando que ainda não se assentou à mesa de cruz. Olha que coisa impressionante que Deus fala para a gente, né? A paciência não dá para você falsificar, né? Não sei qual frase que você vai querer pregar na parede. Filha querida, vou reler o parágrafo, aí você vê aí, a Juliana. Filha querida, a paciência é uma rainha encastelada numa fortaleza de rocha. Vence e jamais é vencida. Nunca está sozinha, pois a constância lhe faz companhia. Ela é o cerne da caridade. Paciência é o cerne da caridade. É o sinal de que alguém possui a veste nupcial do amor. De fato, logo que tal veste é rasgada, o homem se torna impaciente. Todas as virtudes podem ser falsificadas, parecendo verdadeiras, sem o ser diante de mim. A paciência é o cerne da caridade, exatamente. A paciência, aliás, mostra quando uma virtude é viva e verdadeira, enquanto o homem impaciente manifesta a imperfeição dos seus atos, revelando que ainda não se assentou à mesa da cruz. É junto à cruz que se adquire a paciência. Quem se conhece e me conhece conseguirá praticá-la, depois com desejo santo e humilde. O homem paciente nunca deixa de me honrar e de trabalhar pela salvação dos outros, dedicando a isso o próprio tempo. Ó filha querida, a paciência encontrava-se nos mártires, que mediante os sofrimentos salvaram outros. Suas mortes foram fonte de vida, ressuscitando mortos e expulsando as trevas do pecado mortal. Na força desta virtude rainha, a paciência, né? Eles venceram o mundo com seus atrativos, com seus recursos. Os poderosos não conseguiram derrotá-los. A paciência é uma lâmpada sobre o candelabro. Tal é o fruto produzido pela lágrima de amor, na pessoa que conseguiu sentar-se à mesa do crucificado, cheio de desejo santo e com intolerável dor pelas ofensas cometidas contra mim, seu Criador. Mas não é uma dor angustiante. A angústia já cessara, quando o amor paciente destruiu o temor servil e o egoísmo, únicos fatores que fazem sofrer. Temor servil e egoísmo, únicos fatores que fazem sofrer. A dor sentida é uma dor que conforta, pois nasce da caridade e é causada pelo conhecimento de pecados contra mim e de danos sofridos pelos pecadores. É um sentimento que brota do amor e enriquece o homem. Algo que alegra, algo que revela minha presença na graça. Então, esta dor que fruto da lágrima de amor, né, é uma dor que alegra, algo que revela minha presença na graça. Outro paradoxo, né? A dor sentida é uma dor que conforta, né? Dor pelas ofensas cometidas contra mim, essa é a dor que conforta. Cheio de desejo santo e com intolerável dor pelas ofensas cometidas contra mim. Esta dor, que é
fruto da lágrima de amor, né? É uma dor que não causa sofrimento, que causa alegria. Nas palavras do próprio Deus Pai, né? 20.6.5 Os efeitos das lágrimas de união. Esse é o último item desse capítulo. Tendo-me ocupado sobre os frutos das terceiras lágrimas de vida, resta-me o quarto e último estado, o da união. Este, como já disse, item 18.5.1, não existe como que é separado do anterior. Ambos coexistem, como acontece com o amor pelo próximo e o amor por mim. Um reforça o outro. Neste quarto estado, aumenta tanto a caridade que o homem não somente suporta as dificuldades pacientemente, mas deseja-as com alegria, como ficou explicado acima. Desejoso de configurar-se a Cristo crucificado, renuncia a toda satisfação pessoal, de qualquer tipo que seja. Fruto desta lágrima de união é a quietude do Espírito, uma comunhão contínua comigo, em grande prazer. Quietude do Espírito. Quietude do Espírito. Que é uma coisa diametralmente oposta, né, a essa sensação que nós sentimos hoje desse vendaval que nos leva para todos os lados, né? É uma coisa que nós não temos hoje, né? Quietude do Espírito. Qual criança no colo da mãe, com a boca colada aos seios sugando leite, assim a alma, neste estado, descansa no seio do meu amor e pelo desejo santo alimenta-se do crucificado pelos seus exemplos e mensagens. Durante o terceiro estado, a alma aprendera que não devia fixar-se unicamente em mim, Pai eterno, porque em mim não há sofrimento. Que devia imitar meu filho, o doce e amoroso Verbo encarnado. Vós não deveis viver sem a dor, é tolerando muita dificuldade que atingis o aprimoramento da virtude. Esse aprimoramento é alcançado no coração de Cristo, sede do amor, no sacratíssimo coração de Jesus, né? Veja que esse tempo aqui da revelação a Santa Catarina, não existia publicamente a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, né? A devoção pública, né? Não tinha sido revelado ainda, né? Santa Margarida vem 2 séculos depois, né? Esse aprimoramento é alcançado no coração de Cristo, sede do amor. É ali que as almas buscam a força da graça, experimentando a divindade. Antes disso, as virtudes não possuem suavidade. Ela chega com a união do meu amor, ou seja, quando o homem deixa de preocupar-se com os próprios interesses, visando apenas minha glória e salvação alheia. Filha querida, como é agradável e grandioso esse estado da alma. Nele o homem se une muito estreitamente ao amor divino. Como está a boca da criança para o seio materno e o seio materno para o leite que sustenta, assim está a alma para com Cristo crucificado e para comigo, onde acha o alimento da divindade. Oxalá se entendesse como aqui as faculdades se enriquecem, as faculdades da alma, né? Então ele vai falar das faculdades, né?
Memória, o intelecto e a vontade. A memória lembra-se de mim permanentemente, atenta aos meus benefícios. Mas ela se fixa menos sobre os benefícios do que no amor com que os dei, os benefícios. Né? De maneira particular, a memória considera o dom da criação, pelo qual o homem surgiu do nada, à minha imagem e semelhança. Quando estava no primeiro estado, a consciência de tal favor levara a alma a reconhecer a ingratidão em que vivia e a abandonar o pecado por graça do sangue de Cristo. Em tal sangue eu vos recriei e vos lavei da lepra do mal. Essa coisa da recriação através do sangue é a recriação na ordem da graça. Né? Nós nos tornamos, pela graça, mais do que nós somos pela nossa natureza humana. Né? Através do sangue de Cristo, nós nos tornamos efetivamente filhos de Deus. Né? Coisa que, na ordem da natureza, nós não podemos ser. Em tal sangue eu vos recriei, eu vos lavei da lepra do mal. Ao passar para o segundo estado, a alma recebera grande consolação no amor, bem como desgosto pela culpa com que me ofendera, pois foi por esse motivo que fiz sofrer meu filho. Continuando, a memória se lembra da efusão do Espírito Santo, que a iluminara. E ilumina ainda, na verdade. Quando isso aconteceu? Após ter reconhecido os dons divinos concedidos durante o primeiro e segundo estados. É no terceiro que se dá a iluminação completa, mediante a qual vê que, por amor, criei o homem no intuito de dar-lhe a vida eterna. Isto é da ordem da graça. Revelei-vos tal verdade no sangue de Cristo. Consciente disso tudo, o homem ama-me, gostando do que eu gosto, desprezando o que eu desprezo. Isso aqui é entregar a vontade a Deus. Né? É no coração de Cristo que a memória supera toda a imperfeição e enche-se da recordação dos meus favores no sacratíssimo coração de Jesus. Né? Com a perfeita iluminação, a inteligência prescruta tudo o que a memória retém, conhecendo a verdade. A inteligência, né? Uma vez superada a cegueira do egoísmo, ela, a inteligência, contempla o sol que é Cristo crucificado e o reconhecem como Deus e homem. Por ocasião da união comigo, recebera uma ulterior iluminação infusa. Dom gratuito meu, que não desprezo os ardentes desejos e esforços da alma. A vontade segue a inteligência. Então, o terceiro atributo da alma. Né? A vontade segue a inteligência. Une-se à sabedoria infusa, com um amor perfeitíssimo, muito ardente. O amor a gente demonstra com a vontade. Né? Se me perguntassem o que aconteceu numa pessoa assim, eu responderia: tornou-se um outro eu na caridade. Que língua seria capaz de narrar a excelência desse último estado, a união, e descrever os efeitos produzidos nas três faculdades humanas inteiramente realizadas? Aqui acontece aquela unificação das faculdades por mim mencionadas ao falar dos 3 graus gerais, comentando uma expressão bíblica, item 16.3. Não.
a linguagem humana não é capaz de a descrever. Dela falaram os santos doutores, quando a iluminação infusa os fez explicar a Sagrada Escritura. São Tomás de Aquino, por exemplo, adquiriu sua sabedoria mais na oração, no êxtase e na iluminação da mente do que no estudo humano. Isso na vida de São Tomás fica muito claro, né? Isso que Deus acaba de falar dele, né? São Tomás de Aquino está no século 2 séculos antes, praticamente 2 séculos antes, né? Então, São Tomás de Aquino, ele continua falando, né? Foi uma lâmpada por mim colocada na hierarquia da Santa Igreja a dissipar as trevas do erro. Então, olha como é que Deus Pai descreve São Tomás de Aquino, né? São João Evangelista, quanta luz recebeu ao reclinar-se sob o peito de Cristo. Com essa luz, desde então, e durante muitos anos, pregou o Evangelho. E se considerares, um por um, os santos doutores, todos eles revelaram tal luz, cada um a seu modo. Mas ser-te-ia impossível descrever o sentimento profundo, a suavidade inefável, a perfeita comunhão. É a isto que Paulo se referia quando afirmava: os olhos não podem ver, nem os ouvidos escutar, nem a mente pensar, quão grande prazer e que perfeição estão preparados no final para aquele que realmente me serve. 1 Coríntios 2, 9. Como é agradável, acima de todo outro prazer, a permanência do homem em mim pelo amor. A vontade própria já não põe empecilhos, pois se tornou uma coisa comigo. Essa pessoa espalha seu perfume pelo mundo inteiro, qual o efeito de suas orações contínuas e humildes. É o perfume do amor, a clamar pelos irmãos diante de minha divina majestade, na voz do próprio silêncio. São esses os frutos da união nesta vida, entre lágrimas e suores, no último estado da vida espiritual. Se a pessoa perseverar, passará um dia desta união, em perfeita comunhão, mas perfeita quanto à graça, à perfeita união celeste. Enquanto se encontra no corpo, o homem não atinge tudo o que deseja. Estará preso a uma lei perversa. Essa é a expressão paulina, né, que está aqui entre aspas. Cuja força as virtudes adormecem, mas não destroem. Essa lei poderá até acordar, caso seja retirado o controle que a mantém dormindo. Eis a razão por que disse que a união presente é imperfeita. Mas é ela que conduz a pessoa à vida eterna, à vida impossível de se perder, como já disse ao falar dos bem-aventurados, junto aos quais o homem gozará da comunhão comigo na vida sem fim. As almas que forem para o céu terão a vida eterna. Os demais terão a condenação como punição de seu pranto pecaminoso. Os primeiros dos sofrimentos dessa vida passarão a alegria. A vida eterna será a recompensa de suas lágrimas de amor. No céu, como já afirmei, continuarão a oferecer-me lágrimas de fogo, em vosso favor, nos que estão aqui, né? Agora, em nosso favor. Né? Concluo assim minhas palavras sobre as lágrimas, suas qualidades, seus efeitos. Umas conduzem os perfeitos ao céu, outras levam os maus à perdição.
Então, aqui eu termino a leitura do capítulo 20, né? Na página, exatamente a página 200. Nós estamos terminando, né, a primeira parte desse livro, que eu vou até esse fim dessa primeira parte, né? Segunda parte, depois talvez numa outra oportunidade, talvez numa próxima quaresma, a gente lê essa segunda parte. Então a gente está no final dessa leitura, né? Então, aqui, nessa última leitura, né, nós vemos Deus descrevendo, né, os efeitos das lágrimas e, de novo, os 3 estados, né? Até o estado, os 4 estados, o terceiro e o quarto são os mesmos, né? Do nosso progresso espiritual, né? O homem progride na vida espiritual desta forma que Deus descreve aqui, né? Com essas características, né? Uma das coisas mais terríveis para a gente pensar depois dessas exposições, né? De fato, em que estágio nós estamos, né? Cada um de nós, né? Tem um livro que fala sobre isso, do padre Frederick William Faber, o grande oratoriano, né? Que se chama Progresso na Vida Espiritual. Ele trata só disso que Deus está falando aqui. Só. Existe o grande Garrigou Lagrange também, né? Tem vários escritos sobre as 3 vias, esses 3 estados, né, de progresso na vida espiritual. Aqui Deus Pai está antecipando, né, todas essas posteriores meditações sobre esses 3 estados, né, que os grandes místicos posteriores a Santa Rita, né, Santa Teresa, São João da Cruz, né, eles escreveram muito sobre isso, né? Tá certo? Então, queria agora ouvir as observações de vocês, perguntas. Diga, Márcio. Bom, essencialmente a gente... essa lição sobre a paciência, né, é uma lição que todos nós temos que meditar, uns mais, outros menos, mas é sempre aquela coisa, né, que a gente percebe, só que a gente não teve essa clareza, né, dessa informação antes, que realmente a paciência é o cerne da caridade. Basta a gente ver o tanto que a gente é mais paciente com certas pessoas com quem a gente tem mais amor, né? Pessoas de quem a gente gosta mais e menos daquelas que a gente gosta menos, né? Que também a gente precisa ter também mais paciência, mais caridade. E não só paciência também com as pessoas, porque até que paciência com as pessoas não é uma coisa tão complicada assim, tão difícil assim. Às vezes a gente não tem paciência com o próprio Deus, que é tão paciente conosco, né? E quando que a gente não é paciente com Deus? Quando a gente reclama das nossas cruzes diárias, né? Porque o Deus costuma nos visitar crucificado, né? Carregando a cruz. E a gente é mais ou menos como que aquela quinta estação da Via Crucis, né? Cirineu, vem cá, pega um pouquinho dessa cruz aqui para você. Nem é pra gente carregar a cruz, nem é pra gente ficar, às vezes, ser crucificado, né? Só carregar um pouquinho a cruz. E muitas vezes Deus nos visita assim. Nos visita muitas vezes com aquela pessoa difícil, chata. É um caso de ter paciência também com a pessoa, mas ela é mais caprichada. Paciência com os reveses, com as doenças, com os prejuízos, com os golpes de gente trapaceira que dá na gente, reveses com as mudanças do tempo que atrapalham nossos planos, reveses com aquela visita inesperada, reveses de toda sorte.
E seria interessante, né, que nós prestássemos atenção a essas visitas do Senhor crucificado, né, que quer que a gente carregue um pouquinho dessa cruz dele e a gente, né, muitas vezes fraqueja, falseia, não quer carregar, se Murmura, recusa, né, murmura. com aquele trabalho que não agrada, com aquela atividade que não agrada, com o sono, com a doença, com a dor, enfim. Aí, se eu quiser desenvolver um pouquinho mais esse tema, porque temos aí a paciência com as pessoas e com os acontecimentos, né? E eu acho que, para mim, no caso, os acontecimentos costumam ser, principalmente porque eles são inesperados, e eu gosto de ter uma coisa muito organizada, Eu também. né? Segundo aquele provérbio, né, que tem em português, e outro dia fiquei sabendo também tem em inglês, né? O homem põe e Deus dispõe, né? Um pouquinho, se eu puder falar um pouquinho dessas visitas e a nossa impaciência com as visitas do Senhor crucificado, eu agradeceria o Senhor. Muito obrigado. Pois então, Márcio, quando nós estávamos lendo a alma de todo apostolado, nós aprendemos o seguinte lá, né? Que Deus age no mundo normalmente usando as causas segundas. Raramente ele intervém diretamente, né? No mundo e na nossa vida pessoal, né? Aliás, nós nunca devemos desejar a presença da causa primeira, né? Então, sobre essa questão da causa primeira e da causa segunda, a alma de todo apostolado tem revelações impressionantes em relação a isso. Por exemplo, quando ele diz que quando a gente reza, a gente está movendo a causa primeira. Isso é uma coisa extraordinária, né? Nas nossas orações, a gente está movendo a causa primeira para que ela, então, usando as causas segundas, não é? Nos dê a graça de conseguir aquilo que a gente pede nas orações, né? Claro, a gente nunca deve pedir a intervenção da causa primeira, né? Tem até uma história daquele náufrago, né, que pede a Deus que o salve, e Deus manda vários modos de salvamento para o náufrago, e ele recusa, porque ele estava esperando a presença da causa primeira para salvá-lo, né? E daí ele morre afogado, né? Então, essa é uma questão. Agora, a alma do todo apostolado fala também como é que a causa segunda, qual é a aparência da causa segunda na nossa vida. E aí eu entro no seu comentário, né? Ele diz lá o seguinte, que a causa segunda, ela se revela nas pessoas, nas circunstâncias e nas coisas. São as três formas da causa segunda nos aparecer, né? Então Deus move, né? A causa primeira move essas três coisas para nos fazer ver a vontade dele, né? Pessoas, circunstâncias e coisas. Que é exatamente o que você falou, que é com essas três que nós temos que ter paciência. Você descreveu certinho, né? Pessoas, circunstâncias e coisas. Então, é disso que nós temos que ficar atento, não é? A gente tem que ter paciência exatamente em relação a isso, às pessoas, às circunstâncias e às coisas. As coisas materiais, né? E essas coisas são imbricadas, né? Então, tanto Deus se revela por essas coisas, tanto para nos causar consolações, né, quanto para nos ensinar coisas dele, mistérios dele, né? Então, as pessoas, você diz, né?
Com as pessoas a gente tem uma certa facilidade, algumas pessoas têm certa facilidade de ser mais pacientes com as pessoas, né? Porque tem um contato pessoal, né? Tem o seu orgulho até de se mostrar bonzinho, né, para as pessoas. Mas com as circunstâncias, eu também sofro muita impaciência com circunstâncias. Quanto mais organizada é uma pessoa, mais ela sofre com circunstâncias que vêm bagunçar o esquema que ela planejou. Né? Certo? E com as coisas. Né? Então, é curioso, né? Que é exatamente na ação de Deus, através das causas segundas, que Ele, por um lado, nos consola e por outro, nos testa. Né? E quando a gente pensa isso, a gente vê o quanto que a gente é injusto com Deus, o quanto que a gente reclama dele. Né? A igreja sempre nos alerta a respeito da murmuração. Né? A murmuração é pecado. Pecado grave. Porque mesmo que você faça uma coisa, mas se você murmura, você está reclamando de Deus. Murmuração é propriamente uma reclamação que você faz em relação a Deus. Tá? Você sabe que aconteceu a coisa, você sabe que você não tem jeito de sair dela, mas você reclama. Isso mostra internamente para a gente que a gente não é paciente. Quando a gente murmura, nós não estamos sendo pacientes. Nós não estamos entregando a nossa vontade à vontade de Deus. Né? É uma forma, às vezes, muito sutil. As murmurações, elas são muito sutis internamente. A gente pode não expressar. Muitas vezes a gente expressa a murmuração, né? Muitas vezes a gente dá voz à murmuração, né? Reclamando em voz alta. Mas a murmuração, ela tem um aspecto interno muito sutil. A gente até a murmuração, ela consegue até se esconder da nossa própria consciência. A gente murmura num estado que a nossa consciência não nota a murmuração. Né? Um certo mau humor, uma certa indisposição, isso tudo é um tipo de murmuração. Né? Um certo desânimo com as coisas que estão acontecendo com a gente. Né? Um certo estado de alma que é desconfortável. Né? Isso tudo é murmuração. Né? Difícil da gente perceber conscientemente. Né? E às vezes a gente murmura mesmo. Né? É aquela pessoa reclamona, né? É um reclamão. Reclama de tudo. Tudo está errado, tudo está acontecendo com ele especialmente, só ele que sofre, só ele que é perseguido, só ele que... Enfim, esse tipo de coisa. Isso é mais fácil de observar, né? O reclamão. Mas, então, Deus dá aqui uma regra fundamental para a gente, né? Se a gente quer saber se nós praticamos a caridade perfeitamente, nós temos que nos examinar com relação à nossa paciência. Então, essa regra é de ouro para nós. Inclusive, para a orientação nossa, na nossa vida, das nossas confissões, né? É uma regra de ouro. É simplesmente uma regra de ouro. Não é? E é uma regra que dificilmente aparece em instruções, em homilias, em sermões. É raro nós vermos essa expressão que Deus usa aqui, né? Dita pelas pessoas, né? Sobretudo no mundo moderno, né? Que a impaciência no mundo moderno, ela foi elevada ao grau de virtude. Ao grau de virtude. As pessoas, de vários modos, elas, digamos assim, consagram
a impaciência, né? Você não pode ser assim, você tem que reclamar, você não pode aceitar tudo que as pessoas dizem, você tem que, enfim, as pessoas mais inconformadas são aquelas que mais chamam a atenção da sociedade, né? Então, de certa forma, hoje em dia, a gente admira a impaciência. A gente admira a impaciência. A gente admira aqueles reclamões. Né? Para a gente ver, né, o quanto que a gente está confuso hoje em dia. Né? Eu estou dizendo a gente no meio católico. Né? Tá certo? Aquela coisa assim, não, nós temos que reclamar, senão a voz não vai ser ouvida. Não é? Nós temos que nos expressar assim, o assado, porque senão as coisas não vão funcionar. Enfim, existe um certo louvor à impaciência hoje em dia. O homem impaciente, ele é considerado bobo, idiota, que não sabe reclamar os direitos dele. O homem paciente hoje é dito a ele o seguinte: pô, mas se você continuar assim, todo mundo vai mandar em você, todo mundo vai te controlar, todo mundo vai te... enfim, né? Então veja como o mundo é hoje. Nós temos um louvor à impaciência hoje. É virtude reclamar. É virtude ser revoltado. O revoltado é aquele que reclama de tudo. Né? Nós estávamos, inclusive, comentando isso ontem no clube de leitura. Né? Existe uma cultura da reclamação hoje. Todo mundo reclama de alguma coisa. Você reclama de alguma coisa sempre, todos os dias. E isso é impaciência. Isso é desconhecer a ação de Deus no mundo. No mundo e na vida pessoal de cada um. Então, a gente só pode exercer a caridade, controlando a nossa vontade, né, com paciência. Mas a paciência hoje é tida como um mal, como um defeito da pessoa. A pessoa paciente é defeituosa para o mundo moderno. Por quê? Porque o espírito revolucionário é o espírito da reclamação, do protesto. A impaciência, ela foi consagrada uma nova religião para ela, que são os protestantes, aqueles que protestam. Então nós vivemos numa sociedade protestante. Né? Nós temos que protestar. Só através do protesto nós vamos atingir as coisas que nós queremos. O protesto é impaciência. Né? E nós, na nossa vida pessoal, nós incorporamos tudo isso, porque nós somos revolucionários, né? E nós sofisticamos esse protesto, porque nós protestamos agora contra Deus. Nós que acreditamos em Deus. Porque os ateus não acreditam em Deus. Então eles protestam contra os poderes temporais, contra o político de estimação, contra as estruturas da sociedade. Eu sou oprimido pela sociedade, eu sou... Né, os ateus. Agora, nós que acreditamos em Deus, na verdade o nosso protesto é contra os desígnios de Deus. Né? Então a impaciência hoje, por isso que é tão importante essa fala aqui de Deus Pai, né? Recolocando as coisas nos devidos lugares, né? Que assim, uma sociedade que é baseada na paciência, ela é uma sociedade ordenada. Uma sociedade que é baseada na revolta, na impaciência, porque o espírito revolucionário é o espírito da impaciência. Né? Da impaciência. Por isso que o espírito revolucionário é um espírito que não tem nada a ver com a caridade. Né? Porque enquanto você está revoltado com tudo,
você não está nem vendo o seu próximo do lado, você não está nem ligando para ele, não é? Enfim, então é impossível um impaciente ser caridoso. Não sei se eu respondi a você, Márcio, mas é isso mais ou menos que eu penso hoje da nossa situação, né? Alguma outra observação? Então, gente, nós estamos aqui na página 200, tá certo? Eu vou fazer uma viagem, então nós não teremos leitura nem amanhã, nem sexta-feira. Nós voltamos na segunda. Voltaremos no capítulo 21, na página 201, tá certo? Então, Deus lhes pague a paciência, a presença, a participação. Tenham todos um santo dia, um santo resto de semana, um santo final de semana. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.